Século XVI. O mundo ainda estava sendo desenhado nos mapas. Oceanos eram mistérios e terras desconhecidas despertavam medo e ambição. Foi nesse cenário que um jovem alemão chamado Hans Staden embarcou rumo ao Brasil. Ele não era um grande explorador, nem um nobre financiado por reis. Era apenas um artilheiro em busca de oportunidade, tentando escapar de uma vida comum na Europa. Mas o que encontraria do outro lado do oceano não era fortuna, era sobrevivência. Após naufrágios, conflitos e reviravoltas, Staden acabou servindo aos portugueses na fortaleza de Bertioga, no litoral do atual estado de São Paulo. Ali, vivia-se sob constante tensão. Portugueses, franceses e diferentes povos indígenas disputavam território, alianças e poder. Entre relatos sussurrados nas noites escuras, um nome se destacava: Tupinambás. Guerreiros temidos, inimigos dos portugueses e associados a rituais que causavam pavor nos europeus. Em janeiro de 1554, o destino de Hans Staden mudou para sempre. Enquanto caçava na mata, foi cercado. Flechas cortaram o ar e gritos ecoaram entre as árvores. Em poucos segundos, estava no chão, dominado, amarrado e arrastado pela floresta. Ofegante e coberto de terra, teria sussurrado: "Meu Deus, não permita que eu morra entre eles." Ao ver as pinturas de guerra, entendeu que havia sido capturado pelos Tupinambás. Ele sabia o que aquilo significava. Ao chegar à aldeia, foi jogado no centro, observado por dezenas de olhares curiosos. Crianças, mulheres e guerreiros o examinavam. Uma palavra era repetida: Maricá, inimigo. Mas, para sua surpresa, não foi morto imediatamente. Descobriu que seria preparado para um ritual público. Para os Tupinambás, consumir um inimigo valente não era fome, mas honra e espiritualidade. Assim começaram os meses mais angustiantes de sua vida. Durante 9 meses, Hans Staden viveu sob a sombra constante da morte. Dormia, mas não descansava. Comia, mas sentia o gosto do medo. Em vários momentos, era levado ao centro da aldeia, amarrado e pintado com tintas de guerra. Via a clava cerimonial, a taguara, instrumento que esmagava o crânio do prisioneiro em um único golpe. Em seus relatos, ele confessaria: "Eu via a arma e sabia que seria com ela." Mesmo assim, usava sua inteligência para sobreviver. Dizia ser francês, aliado dos Tupinambás contra portugueses. Falava sobre o poder de seu Deus e impressionava ao prever a chegada de navios. Cada demonstração de utilidade lhe rendia mais alguns dias de vida. Tempo era sua única vitória. Durante o cativeiro, testemunhou rituais destinados a outros prisioneiros. Viu cantos, danças e a preparação para o golpe fatal. Observou o corpo ser preparado e consumido em cerimônia coletiva. Mais tarde escreveria: "Não era feito com ódio descontrolado, mas com celebração." Essa percepção o marcou profundamente. Eram humanos com lógica própria, ainda que isso não diminuísse seu terror. Em 1555, surgiu a esperança. Um navio francês apareceu na costa. Negociações começaram. Staden tornou-se moeda de troca. Após longas conversas, sua libertação foi concedida. Ao subir no barco, sentiu as pernas tremerem. Escreveria depois: "Quando pisei naquele convés, senti que havia retornado do mundo dos mortos." Estava livre, mas jamais seria o mesmo. De volta à Europa, publicou seu livro em 1557. A obra espalhou-se rapidamente, chocando leitores com gravuras detalhadas e descrições vívidas. A imagem do Brasil como terra de canibais ganhou força no imaginário europeu. Séculos depois, historiadores questionariam quanto era fato e quanto era exagero influenciado pelo medo e pela mentalidade da época. A história de Hans Staden é mais do que um relato de terror. É um registro do choque entre dois mundos. Também é um lembrete de que os Tupinambás, como muitos povos indígenas, seriam dizimados por guerras, doenças e colonização. Staden escapou da panela, mas a memória daqueles meses o acompanharia para sempre. E sua odisseia ainda ecoa na formação da história do Brasil. Ao falar sobre antropofagia ritual no Brasil colonial, os Tupinambás são os mais lembrados. Mas eles não foram os únicos mencionados nos registros do século XVI.
Outros povos do tronco tupi também aparecem nas crônicas europeias. Entre eles estavam os caetés, que habitavam partes do atual Nordeste brasileiro. Documentos coloniais relatam que esse grupo também praticava rituais de guerra semelhantes, nos quais prisioneiros inimigos eram mortos e consumidos em cerimônias simbólicas. Assim como entre os tupinambás, o ato não era motivado por fome, mas por honra, vingança e crença espiritual. Alguns cronistas também atribuíram práticas parecidas a outros grupos do universo tupi-guarani ao longo do litoral. No entanto, é importante lembrar que essas descrições vêm quase exclusivamente da visão europeia. Missionários, soldados e viajantes escreveram sob o impacto cultural e religioso de seu próprio tempo, o que pode ter ampliado ou interpretado esses rituais sob uma ótica de choque e condenação moral. Já entre povos do interior do Brasil, especialmente aqueles ligados ao tronco macro-G, não há registros históricos consistentes que confirmem práticas rituais semelhantes às descritas no litoral. O território brasileiro era ocupado por centenas de sociedades distintas, cada uma com sua própria cosmologia, organização social e tradições. Generalizar seria um erro histórico. A antropofagia ritual, quando existia, estava ligada a contextos específicos de guerra e espiritualidade. Era parte de um sistema simbólico complexo, inserido em uma visão de mundo que diferia profundamente da mentalidade europeia do século XVI. Com o avanço da colonização, muitos desses povos foram dizimados por conflitos, escravidão e doenças trazidas da Europa. Seus costumes passaram a ser descritos quase exclusivamente por seus conquistadores. Assim, a imagem do canibal brasileiro acabou se tornando uma poderosa ferramenta narrativa usada para justificar a dominação e a catequização. Hoje, ao revisitar esses relatos, historiadores buscam separar fato, interpretação e propaganda. O que resta é um quadro mais nuançado. Práticas rituais existiram em alguns grupos específicos, mas o Brasil indígena era vasto, diverso e muito mais complexo do que os relatos simplificados sugerem. No seu instinto de sobrevivência, Hans Staden começou a dizer que era protegido por um Deus poderoso. Um Deus que via tudo. Um Deus que punia aqueles que tocassem em seu servo. Quando alguém adoecia, aproveitava a oportunidade. Ele erguia os olhos ao céu e dizia que aquilo era sinal divino. Que seu Deus estava descontente. Que era um aviso. E quando os navios surgiam no horizonte, algo que ele previa pela experiência no mar, deixava que o mistério falasse por si. Não explicava. Não negava. Apenas observava o medo crescer nos olhos de alguns guerreiros. As mulheres tupinambás participavam ativamente da humilhação dos prisioneiros. Elas zombavam dele, tocavam seu corpo e comentavam como seria repartido no banquete. Cantavam e dançavam ao seu redor, reforçando a vingança contra inimigos. Algumas demonstravam curiosidade por sua aparência diferente, mas sem afeto. Para Staden, cada riso era um lembrete cruel de que sua morte era esperada e celebrada. Cada tempestade que surgia parecia confirmação divina. Cada raio no céu fazia seu coração disparar. Seria aquilo resposta de Deus, ou apenas coincidência? Dentro de si, ele travava uma batalha silenciosa entre crença e desespero, entre confiança e manipulação, entre devoção e instinto de sobrevivência. E talvez tenha sido essa tensão, esse equilíbrio frágil entre fé verdadeira e estratégia calculada, que o tenha mantido vivo. Ele não precisou convencer apenas os tupinambás, mas a si mesmo,